Fala, rica! Olha só, aqui eu tô num lugar ainda, ó, continuo aqui de férias, na tranquilidade e fazendo o que eu gosto, que é vir aqui também falar contigo, gravar vídeos, fazer nossos encontros, falar de educação financeira, falar de prosperidade, falar do mundo feminino. Eu quero muito te dar as boas-vindas para você que está aqui vindo pela primeira vez. Eu sou Ariadne Sodré, educadora financeira com a voz desgraçada por esses dias, porque aqui nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu tô num chalés aqui, numa pousada muito gostosa em Brotas, fazendo um treinamento e cada vez que pede, exige muito da minha voz, da emoção, eu fico assim. Mas o que a gente faz, né? A gente vem aqui com a voz que tem, do jeito que tem, vamos gravar desse mesmo jeito. O tema do vídeo de hoje, né? Você tá aqui comigo, você sabe que a gente tá numa série de 30 vídeos, 30 dias, todos os dias um vídeo. Hoje é o dia 2 e o tema de hoje é um tema que dá muito pano pra manga. Dá muito pano pra manga e eu reservei alguns pontos importantes. Até porque dentro do próprio treinamento que eu estou fazendo, ele nos leva a refletir sobre muitas coisas. Então, tem muita coisa aqui que está na veia, né? Que tá aqui correndo aqui sangue e pulsando, por conta até do que eu tenho vivido aqui nesses últimos dias. O tema tem a ver com como é que aproveita o dia de hoje sem deixar o futuro de lado. Ou eu poderia até dizer o contrário, né? Como é que cuida desse futuro, mas aproveita esse presente. E toda vez que eu penso nesse tema, eu fico pensando aqui numa metáfora de uma régua. Vamos pegar aqui uma régua escolar, aquela régua que você compra lá de material escolar para teu filho. Normalmente é uma régua de 30 centímetros. Então imagine que você está com essa régua na tua mão e você faça a medição ali exatamente da metade dela, de uns 15 centímetros. Aí você olha e diz, olha que beleza, aqui exatamente é a medida da metade. É exatamente a medida do equilíbrio. Se eu tivesse que fazer alguma conta, alguma média, alguma medição aqui relacionada a um perfeito equilíbrio, ele estaria aqui muito próximo do 15. Metade de um lado vai ser exatamente igual à metade do outro. E eu vejo que aqui é onde a gente se atrapalha muito na nossa vida das finanças, porque a gente quer acreditar que existe esse perfeito equilíbrio. Eu acho que a gente vive numa loucura de dizer, eu quero equilibrar os papéis, eu quero equilibrar as contas, eu quero equilibrar o meu lazer junto com as minhas obrigações, eu quero equilibrar passado com presente. E quando fala em equilibrar, na minha concepção, se na sua for diferente, quero muito que a gente bata esse papo aqui e você até registre isso nos comentários. Mas na minha concepção, quando eu falo que eu vou buscar equilibrar algo, a tendência é querer me levar a me levar, olha só, a voz me leva a falar errado, mas vamos. A tendência é eu querer me levar a uma metade igual, onde eu não vou conseguir nunca. Eu não nasci para poder saber essa medida do equilíbrio. Por quê? Porque eu estou em constante evolução. Se eu estou evoluindo, é porque necessariamente eu estou errando. Se eu estou errando, é porque necessariamente eu estou em movimento. Através do movimento, eu vou errando, vou corrigindo a rota, vou acertando, vou aperfeiçoando aquela rota. E eu vou tendendo a beirar ali aquilo que seria o equilíbrio. Mas eu não vou conseguir chegar nesse perfeito equilíbrio. Então, quando eu falo sobre viver o presente sem abandonar esse futuro, a primeira coisa que eu quero puxar aqui para vocês é da gente não entrar nessa maluquice de dizer que a gente precisa encontrar esse perfeito equilíbrio, porque ele não há. A nossa evolução, ela conta que uma situação agradável de saúde financeira da Ariadne viver o presente, preservando o futuro, muito possivelmente vai ser diferente da sua saúde financeira, levando você para uma vida de um presente agradável, também resguardando o futuro. Não gosto dessas fórmulas perfeitas, porque essas fórmulas perfeitas, por serem fórmulas, elas fazem com que a gente coloque-se ali numa roupa, onde todo mundo tem que caber naquela roupa, e a gente sabe que isso não é isso que acontece. Tá, então dito isso, ferrou, né?
Dito isso, eu não tenho o que aprender, dito isso, eu tenho que continuar batendo cabeça agora e não há saída, não. Há saída, há um ponto de referência que pode ser um ponto de partida para nos guiar. E o vídeo de hoje é para contar sobre esse ponto de referência. Eu vou trazer do ponto mais genérico para depois entrar para um ponto mais específico dos números, tá? Esse ponto mais genérico, mais abstrato, ele tem a ver com o experimento do que significa esse presente vivido de uma forma saudável. Será que você sabe exatamente o que significa viver o seu presente de uma forma saudável? Ou será se na primeira oportunidade que você tem uma grana a mais, é a louca do gasto? Ou é a louca do guardo com medo de faltar? Quando a gente entra, tem um ditado que diz, né? Se você quiser conhecer um homem, dê a ele poder. E aí vê o que ele vai fazer com aquilo na mão. E no mundo das finanças tem muito a ver com isso. Se você quiser conhecer a saúde financeira de alguém, dê a esse alguém ali uma grana onde a princípio ela não saiba o que fazer ou ela não tem uma obrigação de fazer nada. E aí a gente vê esse comportamento. Quando você, recebendo essa grana, é a louca do gasto desenfreado, querendo viver o hoje, ou aquela pessoa que diz, vou guardar tudinho aqui porque pode ser que dias piores virão, a gente não está caminhando, não, para uma situação de saúde financeira. Então, o primeiro ponto que você precisa já começar a refletir é o que significa uma vivência no presente saudável para você. Se imagine numa situação onde você gostaria muito, numa casa que você gostaria, num emprego que você gostaria, num padrão de vida que você gostaria. Que nesse padrão de vida, que nessa vida, tivesse muito claro o teu senso de suficiência, que faria com que você fosse feliz, que você efetivamente vivesse o presente, que você, por ter aquilo, não ia ficar não pensando na próxima conquista, na próxima meta. Será se você sabe de verdade qual é esse senso de suficiência para o presente? Porque é muito fácil vir aqui me perguntar, Ariadne, como é que eu vivo hoje resguardando o futuro? Se a gente não sabe nem o que é o significado de viver o hoje. Porque a gente não sabe o significado de suficiência. Bom, digamos que você evoluiu um pouquinho mais, já rabiscou os seus primeiros riscados com relação a esse senso de suficiência e agora você quer olhar para esse futuro. E aí, olhando para esse futuro, tem vários outros vídeos e aulas minhas falando sobre reserva de emergência, sobre investimentos para aquela viagem dos sonhos, para uma cirurgia plástica que você queira, para aquisições. Ou seja, olhando para esse futuro, eu gosto muito também de pensar que tá muito fácil a gente descobrir na internet vídeos e conteúdos que te ensinem a fazer uma reserva para você gastar para isso tudo, dizendo, olha, parta aqui desse valor. Sei lá, reserva de emergência, por exemplo. Pega teu custo de vida, multiplica de 3 a 6 meses. Ali é a tua reserva de emergência, parte disso aí. Mas será que você já te perguntou qual é que é o limite máximo? Ou seja, se eu começo ali guardando 30 mil, 40 mil, 50 mil, que seja a minha reserva de emergência, qual é que é o máximo? Porque será que eu vou ficar o resto da vida buscando mais para gastar para esse futuro? Que eu não sei nem se eu vou dar conta de viver ele, ter vida, ter saúde para viver. Será que também eu tenho a concepção de qual é o meu senso de suficiência para esse futuro? Então, mais importante do que vir buscar responder essas questões aí de como viver um presente preservando esse futuro, 2 passinhos para trás e se perguntar qual é o senso de suficiência para o teu presente saudável financeiramente e qual é o teu senso de suficiência para o teu futuro saudável financeiramente. Esse processo de reflexão, ele não é feito uma vez na vida, escreve numa pedra e leva ela dizendo que ali é verdade absoluta. A gente muda, a gente evolui, a gente muda de ideia. Graças a Deus que a gente muda de ideia. E por isso a gente precisa parar o tempo inteiro, se perguntar o tempo inteiro. E não só a gente, principalmente se a gente tiver família. Esse senso de suficiência do presente e do futuro tem que estar combinado, ajustado com o cônjuge, com os filhos. Porque se o plano for solo, amanhã ou depois, no primeiro tropeço, você vai ser obrigado a escolher entre você e eles.
Então, isso é algo que tem que ser construído em conjunto. Tendo isso claro, não precisa não já ter a resposta mais elaborada e perfeita possível, tá? Porque tem aquelas que dizem, não vou sair desse ponto enquanto não descobrir a minha verdade absoluta. Vai morrer de procurar, porque essa verdade absoluta, ela não existe. Porque a cada vez que você acionar mais um passo, evoluir mais um pouquinho, mais outras perguntas serão dadas a você, para você também ir ao encontro delas. Então imagina que, como primeiro passo, vocês, sua família já ajustou esse senso de suficiência do presente e do futuro. Agora é hora da gente começar a pensar, saindo do subjetivo, do genérico, e ir para o específico, que é dinheiro, money. Algum de vocês aí já deve ter visto alguma aula minha, quem sabe, né? Se uma aula que queira um reprise, ao longo desses 30 dias de vídeo, a gente pode ser um dos temas, né? Até escrevam isso, se for interessante, eu jogo aqui como um dos temas, que é a divisão dos potes. A divisão dos potes no orçamento familiar, ele pressupõe tudo, absolutamente tudo. Tanto ele vai garantir que uma parte do teu rendimento vai acolher o futuro, uma parte vai ser para manter o teu padrão de vida, outra parte para o teu lazer. Lazer, eu costumo dizer que é religioso. Aquele valor que separar para o lazer não é um valor tirado do nada, não. Na aula de orçamento eu explico, vou falar sobre isso. Aquele valor retirado para lazer, independente se você tem dívidas, independente se você está com um salário apertado ou não está com uma condição financeira tão bacana, tenha um valor estipulado para lazer. Por quê? Porque nós somos bichos, seres que vivem de uma biologia montada para o prazer imediato. Então, se a gente é assim, e a gente, por achar que está apertada, vai contra essa biologia e aperta a rocha, não gasta mais em nada, não vai numa festinha, não vai passear num parque e comer uma pipoca, você é aquela que está alimentando um buraco emocional. E no primeiro piriri que der, na primeira briga, ou naquele dia que você tiver puta, você pega esse aparelho aqui do celular e faz compras e faz qualquer outra coisa e vai fazer com tuas finanças um retrocesso talvez de anos. Porque não é só esse o único motivo, óbvio que não. Tem questões emocionais muitas vezes envolvidas nisso. Mas seguramente o fato de você estar trancando o lazer na sua vida está fazendo com que você não respeite o lado biológico, que é o do prazer imediato que nós todos temos. Dito isso, eu quero fechar esse vídeo dizendo que quando eu falo de um orçamento familiar, ele preserva o futuro, ele preserva um padrão de vida atual e ele preserva um senso do lazer que precisa ser usado, é obrigatório. Se não for considerado isso tão sério quanto pagar o boleto da escola, logo logo tem uma família doente, consumista, maluca por dinheiro, só pensando naquilo porque não extravasa. Então, eu sou daquelas que acredito sim que dá para viver uma vida muito feliz, olhando para esse presente, curtindo aquilo que eu gosto e não aquilo que está ali na TV. Eu gosto, eu tenho prazer em viver aquela vida e eu tenho um senso de suficiência do que eu quero para o meu futuro. Comenta aqui, não só sobre o vídeo, mas eu quero muito que você coloque as tuas reflexões. E mais do que isso, manda para alguém especial que você imagina que nesse momento precisa também entrar com a gente aqui nesse momento importante de olhar para as nossas finanças, descaracterizando o dinheiro como sendo algo ruim. Muito pelo contrário, ele é instrumento para muita coisa boa que a gente pode viver. Até mais, até amanhã. Amanhã tem vídeo 3.